Olá você torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. O Santos perdeu ontem para o Internacional por 2-1, plena Vila Belmiro. O Santos mais uma vez ressuscita, né, o famoso Robin Hood, né, que ganha, ou ganhava, né, não é nem Robin Hood hoje em dia, né, hoje em dia não ganha nem dos grandes mais, né. Ganha dos grandes e perde para os pequenos, né? Ele ressuscita defunto, né? Tipo hoje, né? O Inter que não ganhava de ninguém há não sei quantos jogos, acho que foi a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Inter que tomou uma sabugada, né? Para não falar outra coisa, do Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho, né? 3-0, depois empatou e tal no segundo jogo, perdeu. O Santos simplesmente reabilita o Internacional e o resultado desse péssimo jogo, né, e péssimo resultado mesmo em si, que o Santos jogou, né, ou não jogou, foi a demissão do Juan Pablo Vojvoda. E aí, né, se teve aí a chegada do Cuca. O Cuca já foi até anunciado aí como novo técnico do Santos até o final da temporada. Pelo menos isso, né? Pelo menos o Marcelo Teixeira ele teve um lapso de bom senso, né? Pelo menos botar o técnico por pelo menos uns 6 meses aí, né? Até o final da temporada, 6, 7 meses, né? Até o final da temporada aí. Porque se ele botasse mais tempo, era capaz do possível novo presidente, né, assumir essa bucha aí da gestão dele, né? Gestão anterior. E cara, assim, eu vou ser bem franco pra você, tá? Eu sou contra essa questão de demitir técnico, né? Já disse isso várias vezes aqui no canal, tô falando de novo, né? Eu sou contra, completamente contra essa cultura de ficar demitindo igual moedor de carne. Tipo, o cara chega, fica 2 meses, se não der resultado em 2, 3 meses, tchau, rua, chama outro. Eu sou contra porque eu acho que treinador de futebol, por mais que tenha um esquema ali, todo mundo conhece e tal, mas assim, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Uma coisa que, eu não sou técnico, né? Mas eu devo imaginar que é uma coisa bem complicada de ser feito. Não é uma coisa simples assim. Da noite para o dia você muda um time, ele passa a competir e a ganhar tudo. Não sei que seja um técnico muito fora da curva. Posso estar falando um monte de besteira aqui, mas o Elano mesmo, que foi técnico, acho que do Guarani, se eu não me engano, da Ponte, ele mesmo disse que é extremamente difícil você ser técnico de futebol. Não é uma coisa simples, fácil. Eu imagino, realmente que deva ser muito complicado. Claro que tem a questão do glamour, né, o dinheiro que eles ganham e tal, mas é aquela coisa, né, tipo, tem o ônus e o bônus, né. O cara é cobrado constantemente, esse tipo de coisa, principalmente se for um time grande, como o Santos. Então assim, eu sou contra, só que não estava na cara, né, eu tinha até feito um vídeo à parte, que depois daquela parada de 12 dias que o Santos teve, né, o Vojvoda começaria a ser cobrado pela mídia no geral, pelo próprio torcedor em si, porque já não teria para onde correr, né, não teria mais desculpas para dar para o Vojvoda, né, para tipo assim, não, mas ele está sem reforços, ele não teve tempo para treinar, ele não teve isso, ele não teve aquilo, faltou isso, faltou assado. Não teve, cara. Ele teve tudo, ele teve tempo para treinar, ele teve jogadores na mão dele, ele teve tudo. Teve reforços que ele pediu, né? Só que assim, na minha visão, eu acho que o Vojvoda, ele pecou pela teimosia, né? Eu não consigo conceber um técnico, cara, que perceba que um determinado esquema não está dando certo e ele permanece com aquele esquema. Tipo assim, a mesma coisa
você colocar o dedo na tomada, por exemplo, e tomar um choque. Será que você vai tornar a colocar o dedo novamente na tomada, sabendo que você corre o risco de tomar um choque de novo? Eu acho que não, né? Só que o que o Vojvoda fez foi basicamente isso, assim, ele foi mantendo. Tudo bem que pode ser questionado a qualidade dos jogadores, pode ser questionado. Só que, assim, de certa forma, eu entendo que um bom técnico, ele não trabalha só com caras bons do lado dele. O bom técnico, ele surge, ele se sobressai no momento que ele tem ali, digamos assim, ele tem uma limitação, né, de gestão, assim, eu não consigo definir exatamente, não consigo expressar o que eu quero dizer. Ele tem uma limitação, assim, de criação, digamos assim, sabe? Ele não é um time elaborado, tipo o cozinheiro que tem dois cozinheiros, vai, arroz, feijão e carne moída. E o outro cozinheiro tem arroz, feijão, carne moída, batata palha, estrogonofe, linguiça, tudo que você imaginar. O primeiro cozinheiro que eu citei tem uma limitação, a quantidade de material que ele tem é muito mais curta do que o segundo cozinheiro, por exemplo. Então, nessas horas que eu acho que o bom técnico, ele é testado, se ele é realmente bom ou não. Ele consegue trabalhar com pouco, certo? Essa é a questão que eu tenho. O Carille, muita gente critica, no caso, mete o pau no Carille, porque o Carille, eu entendo que fez declarações um pouco infelizes ali, né, dizendo que o Santos não tinha pressão, esse tipo de coisa, não tinha planejamento, que em parte estava certo, porque realmente o Santos não tem planejamento até hoje, né? O Carille saiu do Santos faz uns 2 anos, né? Faz uns 2 anos que ele saiu do Santos e tá aí o time, né? Aos trancos e barrancos. Então, assim, de certa forma ele estava certo. E aí, assim, só que ele salvou o time do rebaixamento, né, em 2021, e ele soube trabalhar com o que ele tinha. Tanto é que ele mesmo, numa coletiva, acho que numa das primeiras coletivas, quando ele veio para o Santos, ele disse abertamente que você raramente veria ele exigindo os jogadores, porque ele entende que o técnico ele tem que saber trabalhar com o que ele tem, né? É realmente o que eu penso. É que nem, por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, na minha visão, para mim, pelo menos para mim, eu sei que essa opinião que eu tenho, ela é totalmente totalmente impopular, né? Porque todo mundo vai falar que o cara é pica e tal. Mas assim, pra mim, eu só vou de fato saber se o cara é bom ou não quando ele sair do Palmeiras e for para outro clube. Um clube que tenha menos investimento, certo? Tenha menos poderio para ter jogadores melhores, enfim, jogadores com qualidade inferior e tal. E aí ali, dependendo de como ele trabalhar, né, de como ele montar a equipe dele, que dá para saber se na verdade ele tinha uma visão de jogo realmente muito boa, ou se muito em parte do que ele conseguiu, que ele amealhou no Palmeiras, foi por conta do elenco que ele tinha, que é muito bom. É muito bom, um timaço, o time do Palmeiras, né? Doa quem doeu, eu sei que é difícil dizer, eu sou santista como você, ou a maioria de vocês, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? Então, assim, gente, o que eu quero dizer é isso. O Vojvoda, voltando, o Vojvoda para mim, ele poderia, já que percebendo que a zaga do Santos é o ponto fraco do time, a zaga seria o ponto fraco, na minha visão ele poderia montar um esquema retrancado, cara, protegendo a zaga. É que nem eu falei, já falei isso em uns 2 vídeos passados, uns 2 ou 3 vídeos passados. Cara, eu montaria um esquema, tipo,
quase um Carille da vida aí. Um pouco melhor, que eu acho que o Vojvoda ele tinha jogadores melhores para montar. Né? Montaria um esquema tipo, protegendo a zaga, preenchendo o meio de campo, botando ali 2, 3 volantes, cara. Mas jogando em casa, não sei o que. É claro que contra determinados clubes, tipo Velo Clube, né, na Vila Belmiro, esse tipo de coisa, não tem explicação você encher de volante, né? Você jogando em casa contra times inferiores ali, não tem motivo de você jogar fechado, né? Jogar nos contra-ataques, até porque o outro time não vai se abrir, né? Eu jogaria com vários volantes preenchendo o meio de campo ali, 3 volantes, e cara, deixe os atacantes soltos. Eu não sou técnico, tá? Mas o meu esquema seria mais ou menos esse, focado só do meio campo para trás, tipo, protegendo a zaga, já que é o ponto fraco, né? E o Santos tem um bom goleiro, na minha visão, é futuro de seleção brasileira, se bobear o Brasão, né? Eu faria um esquema extremamente defensivo nessa parte, em relação do meio para trás. Agora, do meio para frente, tendo Gabigol, Neymar, aí ele teria que, né, largar um pouco da teimosia dele, né? Ao invés de botar o Lautaro, botar o Robinho para jogar de vez em quando, né? Dar rodagem pro moleque. Cara, é uma coisa simples, entendeu? Não teria nenhum problema disso. Assim, claro, eu não posso chegar aqui, né, e começar a cagar regra, porque eu não sou técnico, eu não tô lá dentro, né, para digitar o que é melhor para o Santos, o que não é, né? O cara que tá lá dentro, ele sabe mais do que eu, então assim, eu tenho que abaixar a cabeça e ficar quieto, mas assim, eu dou a minha visão. Eu, como um técnico de futebol, eu trabalharia mais ou menos dessa forma, como eu enxergo, né? Eu sei que muita gente é contra, acha que tem que jogar para frente, jogar bonito, eu entendo isso. Eu acho legal também, quando você tem um time que joga para frente, joga bonito e tal, mas isso para mim é consequência. É consequência. O objetivo, em primeiro lugar, é o resultado, na minha visão. Depois, você vai, joga bonito, etc. Isso aí, para mim, é a coisa plástica, a beleza do futebol, isso aí, para mim, na minha visão. Isso é feito quando você tem jogadores de qualidade. Numa boa. Pô, o elenco que o Santos tem, Adonis, Lampérez. O Brasão é um bom goleiro, né? O Arão é um bom jogador, o Gabigol é um bom jogador, o Neymar é um bom jogador, apesar de não estar bem, né? Assim, Igor Vinícius, né? O Moisés até que entrou bem. Pô, dá para você jogar bonito com esse time? Na minha visão, não dá. Assim, muito difícil isso acontecer. Cara, tu pegar um jogo, talvez um jogo ou outro ali, sei lá, contra a Chapecoense, achei que o Santos foi bem e perdeu na primeira rodada, sabe? Assim, indo pra cima e tal. Mas, no geral, é isso. E, assim, eu, na minha visão, novamente eu digo, que ele acabou morrendo com as convicções dele, né? Eu penso muito, para mim é muito claro. Cara, se eu tô tentando fazer uma coisa e não dá certo, não tá dando certo, tá piorando a situação, sei lá, cara, eu troco, eu tento fazer diferente. Num jogo eu botei com 2 volantes, sei lá, 2 zagueiros, sei lá, testei 2 jogos nesse esquema pra ver. Puta, nos 2 jogos o time não jogou nada. Cara, no próximo jogo, eu mudo. Ao invés de botar 2 zagueiros, eu boto, sei lá, 3 zagueiros. Eu testo várias coisas. O que pode acontecer? Entendeu? E assim, ficou claro para todo mundo. O Vojvoda ficou no Santos, acho que 8 ou 9 meses, né? Não é possível que o Vojvoda não sacou que o problema do Santos maior era a zaga. Não é possível isso. Todo mundo que estava de fora aqui, perdão, todo mundo que estava de fora aqui via que o problema do Santos era a zaga, né? O Vojvoda não via isso? Enfim,
É, e aí o inevitável aconteceu, né? A queda do Vojvoda, que na minha visão era inevitável acontecer, porque ele praticamente o time depois que voltou da parada, isso foi assunto do vídeo que eu fiz inclusive, o time não teve melhoras, realmente não jogou absolutamente nada contra o Corinthians nem contra o Inter, 2 jogos em casa, 6 pontos, fez apenas 1, né? E aí inevitável, né, pela cultura do futebol, etc, que ele seria demitido, né? Agora a chegada do Cuca, agora vamos ver, né? O Cuca é um cara muito mais experiente, muito mais vencedor, né, do que o Vojvoda, isso aí não tem como comparar. Só que o que pega, né, na questão do Cuca é o extracampo dele, né? Toda aquela polêmica lá do que possivelmente aconteceu, o caso foi anulado depois de tanto tempo e tal, né? Aquela coisa toda e assim, é uma polêmica aí, né? Parece que ele se desculpou, depois fez uma carta, chegou a treinar o Atlético Mineiro depois e tal, mas assim, os últimos trabalhos dele, assim, eu acho que o único trabalho decente que ele teve, assim, foi em 2020, com aquela campanha da Libertadores, que aquilo ali acho que dói até hoje no Santista, a perda daquele título da Libertadores na pandemia. E no Atlético Mineiro quando ele ganhou a Libertadores, cara. Porque o restante, assim, eu não lembro do Cuca ter tido bons trabalhos, cara, sinceramente. Assim, eu não lembro. Ele chegou a treinar o Santos lá em 2008, 2009. Uma vez eu estava até no jogo. Foi 3-2 para o Atlético Mineiro. Ele era o técnico do Santos. O Santos ganhava de 2-0, se eu não me engano. O Santos tomou uma virada 3-2. Ou foi do Atlético ou foi do Botafogo, não lembro. Uma quarta-feira de chuva, eu lembro até hoje. Fui com meu avô. E, cara, acho que ele foi demitido depois desse jogo, se eu não me engano. Foi a primeira passagem dele pelo Santos. E aí, assim, o estilo do Cuca é o estilo meio paizão, sabe? Ele vai fazer basicamente o que a torcida quer, cara. Ele vai botar o Robinho de titular, eu não duvido nada, entendeu? Assim, é isso que vai fazer. Vai botar o Veríssimo logo de cara, que além de ser o melhor zagueiro, vai ser o Veríssimo mesmo, não adianta. Eu acho que muito difícil, na minha visão, tipo assim, o Lampérez está saindo, o Lampérez não tá fora, né? O Adonis, para mim, e numa boa, assim, né? A zaga do Santos deixa muito a desejar, né, cara? Enfim, é o que eu tenho a dizer nesse momento. Eu espero que, desejo mesmo, que o Cuca ele melhore pelo menos um pouco, ou consiga achar um time minimamente que dê alegrias ao Santos, né? Um pouquinho de alegria para o Santista, porque sinceramente, gente, eu continuo a dizer, eu quero muito estar enganado, tá? Mas eu continuo a dizer, tá? Que para mim a temporada do Santos esse ano, ela assim vai ser um pouco melhor, um pouquinho melhor do que a temporada do ano passado. O Santos deve pegar aí um 10º lugar, 12º, né? Quem sabe avançar um pouco ali nas Copas ali, né? Passar da primeira fase ali da Sul-Americana, quem sabe, né? Na Copa do Brasil, quanto mais longe passar melhor, porque entra mais dinheiro. E é isso, assim, cara, assim, realmente não tem perspectiva alguma do torcedor santista chegar e olhar e falar, não, ó, seremos campeões com esse elenco, com esse time, bateremos de frente com vários times de ponta. Não tem. Sei lá, você não tem perspectiva, né? É isso que o torcedor tem nesse momento, assim, tipo, eu pelo menos, você vê, ó, o próximo jogo do Santos é contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá lá embaixo, acho que é o lanterna do campeonato, Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu o Atlético Paranaense 2-1.
na Arena da Baixada. Você vê, tá, assim, todo o passo a passo, o ritual para o Santos reabilitar mais um time do campeonato. Eu não duvido nada, tá? Para mim o Santos não vence o Cruzeiro, já digo aqui de antemão, porque é sempre assim, o Santos não consegue. Quando você pensa que não vai, tem chance de acontecer, perde. Quando você pensa que vai perder, ganha. É impressionante isso, impressionante. Mesmo, talvez, né, quem sabe, né, talvez com o Cuca aí no comando, né, deu um novo ânimo para os caras, apesar do Cuca, talvez, né, não sei se ele já conhece alguns jogadores ali, né, possa tentar fazer alguma coisa diferente, né, porque realmente, gente, é muito triste o que está acontecendo no Santos, meu cara, é muito triste. Assim, você chegar num ponto que você fica vendo o jogo por ver, assim, rezando para que, sei lá, o time engate aí umas 2 vitórias aí consecutivas, sei lá, né? Para dar um ânimo para essa galera. É muito triste, cara. Quem acompanha o Santos aí há um certo tempo como eu, assim, eu tenho cara de novinho assim, mas eu já sou velho, tenho 31 anos, né? Pô, eu vi Ricardinho, Robinho, David. Cara, vi jogadores, grandes jogadores jogar no Santos, né? Eu sei que vai ter uma galera aí que é mais antiga que eu, vai falar, porra, eu vi Giovani, eu vi, porra, Marcelo Passos, entendeu? Eu vi Camanducaia, certo? Porra, eu vi Ricardinho, eu vi Robinho, eu vi David, Léo, Elano, porra, esses caras, Alex, sabe? Caras fora da curva, assim, entendeu? Caras bons de bola mesmo. Diego. E você vê hoje o que o Santos se tornou. Depois eu vi o time de 2010, sabe? O Ganso em alta, o Neymar em alta, despontando. E você vê o que aconteceu hoje com o time, cara, é muito triste. Sinceramente, é muito triste. É muito desanimador, cara, para não falar outra coisa. Muito desanimador. Certo, galera? É um vídeo extenso, um pouco extenso aí, só dando a minha visão aí do que aconteceu. Na minha visão, para resumir tudo, tá? Eu acho que o Vojvoda foi uma tragédia anunciada, na minha visão. Ele morreu com a teimosia dele de não mudar o esquema de jogo, não tentar algo novo, pelo menos algo defensivo, sei lá, né? Ele quis manter o que ele acreditava e tá aí, tá na rua hoje. E a chegada do Cuca, né, envolto de polêmicas, tem a possibilidade aí de repente, né, dar um ânimo para o Santos, porque certamente, assim, eu creio, tá? Tem muita gente que acredita que não, mas eu acho que tem uma pontinha de esperança aí. Eu acho que o Cuca vai conseguir fazer alguma coisa, não muito avassaladora, mas eu acho que alguma coisa ele consegue mudar aí nesse esquema, porque eu acho, cara, que o Santos, apesar de ser um elenco limitadaço, um elenco bem mediano mesmo, eu acho que o Santos pode alçar voos maiores, tá? Tipo, ficar ali, sabe, não brigando para ser rebaixado, mas não é time para passar sufoco, cara, sabe? Todo jogo, não é time para passar sufoco, na minha visão. Posso estar enganado? Posso estar enganado, né? Mas tudo bem, faz parte. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha e é isso. Eu volto talvez no sábado à noite ou no domingo mesmo de manhã. Lembrando que o jogo do Santos e Cruzeiro é 4 da tarde, tá? Não sei se vai passar na Globo não, mas pelo menos o primeiro eu sei que vai passar. E eu faço aí um vídeo a respeito do que eu penso da partida, certo? Do momento do Santos, enfim. Forte abraço. Tchau, pessoal.